Há uma explosão agora mesmo. As forças armadas ucranianas lançaram um contra-ataque em Donbass. O incrível avanço da Ucrânia. As forças armadas ucranianas fecharam os caldeirões. Este é o fim do exército de Putin. Começou. Putin já ouviu algo incrível. Gritos e pânico no Kremlin. Choque. A Ucrânia devolve a Crimeia. A península está queimando e as bases estão explodindo. Putin assiste enquanto seu império se desfaz. Este é o ponto de virada da guerra. Confronto infernal em Kaliningrado. A OTAN toma a cidade. A contagem regressiva começou. O plano secreto já está em ação. Lukashenko tomou uma decisão inesperada. O que foi apresentado na Bielorrússia surpreendeu o mundo inteiro. Armas a laser já estão em operação. Putin tem algo terrível planejado. Aqui vamos nós. Você ficará chocado quando ouvir isso. Um golpe retumbante para Orbán. A Hungria chegou de um lugar inesperado. A Europa decidiu lidar com Budapeste. Este é um triunfo para a Ucrânia. Tudo virou de cabeça para baixo. Mais sobre tudo isso mais adiante em nossa edição. Ponto quente. As forças armadas ucranianas lançaram urgentemente uma contraofensiva. 2 cercos de uma vez para o inimigo. Os russos foram simplesmente esmagados, todos esperavam por isso. Putin já foi informado. No Kremlin, perderam o controle e começaram a gritar. Uma derrota russa se aproxima. Veja o que foi escondido no Estado-Maior inimigo. Confira as últimas notícias da linha de frente. A Ucrânia está mudando a tática na linha de frente, o que permitiu às forças armadas ucranianas avançar. 2 cercos de russos de uma vez em Donetsk e perspectivas de um cerco em Sumy. A Rússia tortura seus próprios soldados que se recusam a participar dos ataques. A inteligência militar da Ucrânia publicou a interceptação de conversas do comando dos ocupantes, além da destruição espetacular do posto de comando russo em Donetsk. O agrupamento inimigo de Pokrovsk perdeu o comando. Tudo o que está acontecendo na linha de frente hoje, veja agora mesmo. As forças armadas da Ucrânia estão mudando de tática. Isso é relatado por vários analistas militares, incluindo o ex-chefe da inteligência externa, Mykola Malomoush. Segundo ele, graças ao fato de que nossos militares saíram da defesa fechada e começaram a aplicar ataques pelos flancos, já foram libertadas várias localidades ao longo de toda a linha de frente. Aqui passamos para um modelo de ações que permite tanto defender posições específicas quanto realizar contra-ataques e libertar localidades. Sim, o inimigo avança em determinados pontos, mas já estamos sistematicamente libertando várias localidades praticamente toda semana. Vilas ou povoados neste setor. Realizamos contra-ataques pelos flancos. É muito importante que a nova tática nos permitiu agir de forma inesperada para o inimigo. Ele não conseguia concentrar grupos de ataque, nem construir uma linha de defesa. Ele, aliás, não está acostumado a se defender de forma sistemática. Por isso, os novos elementos no nosso trabalho permitem alcançar, por enquanto, resultados táticos setoriais. Mas eles são sensíveis. Antes de tudo, vale destacar o avanço das forças armadas da Ucrânia na região de Donetsk, que continua sendo a principal direção do ataque da Rússia. Apesar do agrupamento inimigo de mais de 100 mil, os analistas observam que as forças de defesa conseguiram libertar um assentamento lá e, ao mesmo tempo, organizar 2 cercos de unidades inimigas. Os militares ucranianos libertaram a vila de Pankovka, na região de Donetsk, apertando ainda mais o que restou do saliente de Dobropoli. Segundo dados preliminares, os soldados russos ao norte já estão cercados. Lá se formaram 2 anéis de cerco, nos quais a infantaria é abastecida pelo ar com drones. As tentativas infrutíferas de ajudar suas unidades a sair desses bolsões acabaram beneficiando também nossos combatentes, que lutam na direção mais quente dos últimos meses, Pokrovsk. Afinal, a Rússia hoje é forçada a dispersar suas forças e reduzir significativamente a pressão no setor norte. Os arredores da cidade? Vieram de Suvestina, depois foram transferidos para Zaporígia, mas não ficaram lá por muito tempo, pois era necessário socorrer urgentemente. E hoje eles estão tentando fazer isso. Aquelas unidades que conseguiram realizar esse flash mob em Dobropoli
Além disso, outro apoio para nossos combatentes em Pokrovsk, na véspera, veio das forças aéreas, que atacaram com bastante sucesso um posto de comando em Donetsk. As imagens da destruição do quartel-general russo já se espalharam pela internet. Está claro que os ataques não foram aleatórios exatamente nessa direção. Em primeiro lugar, em Donetsk realmente estavam reunidos os quartéis-generais e o comando justamente daqueles exércitos, daquelas unidades e formações que realmente estão lutando na direção de Pokrovsk. Consequentemente, entendemos que, ao deixar essas tropas sem liderança, é necessário tempo para nomear pessoas para os cargos, mesmo que seja apenas como interinos. Ou seja, de qualquer forma, perde-se o fio do comando. Enquanto isso, o comando ucraniano observa que o Kremlin pode, em breve, mudar sua tática por conta própria, especialmente nas batalhas por Pokrovsk. Pequenos grupos de assalto que durante todo o verão tentaram capturar esse ponto de apoio não obtiveram o resultado desejado. Por isso, Moscou pode abandonar ideias estratégicas em favor do reforço de ataques convencionais de moedor de carne. Os envolvimentos pelos flancos, vocês se lembram? Falamos de pelo menos 3 direções. A tentativa de contornar e envolver Pokrov, Smirnograd, Konstantinovka, respectivamente, quase chegando à retaguarda e ocupar essas cidades. Acredito que o inimigo não atingiu seu objetivo e tentará hoje, inclusive, muito possivelmente, pela primeira vez, usar componentes mecanizados e, consequentemente, talvez até atacar frontalmente. Mas cada vez menos russos estão dispostos a atacar de frente. A diretoria principal de inteligência informou que o número de desertores nas unidades dos ocupantes aumentou significativamente. Ao mesmo tempo, o comando russo decidiu que esses soldados seriam ou executados ou torturados. Em breve, novamente, um soldado ferido se juntará a vocês. Só que ele virá com as mãos levantadas para cima. E já que vocês estão com cada um, vão abandonar os rapazes na batalha. Todos nós vamos sair daqui algum dia. Quem sobreviver não terá misericórdia. Os analistas também constatam um sucesso significativo das Forças Armadas da Ucrânia na região de Sumy. Depois que os paraquedistas e fuzileiros navais russos foram retirados de lá para reforçar a ofensiva em Pokrovsk, as forças restantes simplesmente não conseguem conter o avanço das forças de defesa. Um pouco a leste de Tetkino, os militares ucranianos estão gradualmente empurrando o inimigo para além da fronteira estatal, ou seja, para o norte. Ali, a fronteira vai do norte da Rússia ao sul da Ucrânia. Bem, não faz muito tempo, a vila ucraniana de Kondratovka foi libertada nessa região e agora chegou a vez da vila de Alexievka. Os russos admitem que, em geral, provavelmente vão perder. Em breve esse povoado, mas continuam tentando mantê-lo de qualquer forma, e os militares ucranianos cercaram essa vila em um movimento de pinça e não permitem que os russos abasteçam seus combatentes. Ao mesmo tempo, especialistas acreditam que operações semelhantes podem aumentar em breve, especialmente levando em conta as recentes informações privilegiadas vindas dos SLEA. Assim, o jornal Financial Times escreve que os Estados Unidos já enviarão à Ucrânia, até o final do ano, 33 mil drones com inteligência artificial. Espera-se que esses UAVs sejam usados no chamado enxame e serão capazes de coordenar ataques de forma independente contra posições russas. Crimeia em perigo. A Ucrânia está devolvendo a península. Aconteceu. Um triunfo para as forças ucranianas. A Crimeia está queimando. Drones e mísseis ucranianos eliminam os ocupantes e suas bases explodem. Não perca. Isso pode se tornar um ponto de virada na guerra. Quem dará à Ucrânia a força para o golpe final na Crimeia? Continue assistindo. A Crimeia está na mira. A península temporariamente ocupada está no centro das atenções dos serviços especiais ucranianos. As Forças Armadas da Ucrânia têm atormentado cada vez mais a península e conseguido infligir derrotas ao inimigo. Informações sobre operações bem-sucedidas de diferentes unidades aparecem praticamente toda semana. A península da Crimeia, temporariamente ocupada, está se transformando em um novo Chernobaevka para os ocupantes russos. No início do verão, o Serviço de Segurança da Ucrânia atingiu a ponte da Crimeia pela terceira vez.
Os pilares subaquáticos foram gravemente danificados ao nível do fundo. Isso foi facilitado por 1.100 quilos de explosivos. Na prática, a ponte estava em estado de emergência. E aqui, drones amigáveis das Forças Armadas da Ucrânia visitaram a base aérea dos invasores russos em Gvardeyskoye, perto de Simferopol, onde atingiram com sucesso 2 helicópteros inimigos Mi-8. O valor estimado deles chega a 30 milhões de dólares. Também foi atingido um rebocador russo. Serviços especiais ucranianos miram navios russos e drones navais destruíram um navio da frota do Mar Negro perto de Novorossiysk. As Forças Armadas da Ucrânia atingiram um navio que os russos colocaram em operação em 2015. O valor dele é de cerca de 60 milhões de dólares. A frota do Mar Negro reduziu consideravelmente a atividade de suas operações na bacia do Mar Negro, atingindo o seu mínimo histórico registrado nos últimos 100 anos. Este é um dos exemplos mais marcantes. Do sucesso da operação das Forças de Defesa da Ucrânia, da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e das Forças de Operações Especiais no momento da destruição das embarcações da frota do Mar Negro. Graças às ações bem-sucedidas das Forças de Defesa da Ucrânia e da comunidade de inteligência ucraniana, cerca de 35% das embarcações da frota do Mar Negro foram destruídas. Forças especiais atingiram o complexo de radar do sistema russo S-403U. Aqui está mais um radar NZ do complexo S-500. A destruição e até mesmo o dano a todos esses radares leva ao desarmamento da defesa antiaérea russa na Crimeia, que atualmente é representada por 2 regimentos de mísseis antiaéreos. No próprio território da Crimeia está acontecendo uma caça à defesa antiaérea russa. E a Rússia se viu em uma situação sem saída. A Crimeia é uma armadilha para a defesa antiaérea russa que está sendo sistematicamente destruída, eliminada de forma planejada. E isso se deve ao fato de que, em primeiro lugar, o território da Península da Crimeia é por si só fechado. É um espaço fechado. A localização das áreas posicionais, mudá-las como se fossem luvas, trocá-las 24 horas por dia, 7 dias por semana, é impossível. Ou seja, por um período de tempo extremamente curto, a defesa antiaérea russa na Crimeia parecia estar cega e resolver rapidamente a substituição desses sistemas pelo inimigo sem retirar sistemas semelhantes de outros locais é totalmente inviável. Não é apenas a capacidade de defesa do próprio território da península temporariamente ocupada que está sendo afetada. Estamos falando do fato de que isso está esgotando toda a defesa antiaérea russa em geral, ou seja, no próprio território da Federação Russa, a destruição dos sistemas de defesa antiaérea não é um fenômeno tão sistemático e constante. Mas é justamente na Crimeia que isso já se tornou um sistema. A destruição desses complexos obriga a Rússia a transferir a defesa antiaérea de sua parte continental para o território da Crimeia. Esse esgotamento força a Rússia a agir conforme nossa necessidade, para que possamos continuar destruindo o sistema de defesa antiaérea. Durante os anos de ocupação russa, a Crimeia se transformou em uma base militar da Rússia, e os ataques das forças ucranianas estão destruindo cada vez mais a economia militar do país agressor e sua logística. De modo geral, é claro, também será dada atenção às áreas posicionais de implantação de determinados sistemas no território da Península da Crimeia, temporariamente ocupada. Isso inclui também o cabo Tarkankut, Feodósia, os aeródromos e, por fim, uma série de instalações militares relacionadas com unidades militares e assim por diante. Ou seja, no geral, há um número bastante grande de alvos na península atualmente, que devem ser atingidos tanto por drones kamikaze, drones de ataque, quanto por algo mais potente, com uma ogiva mais poderosa. A Crimeia é Ucrânia, por isso as forças ucranianas continuarão a atacar alvos militares até que os russos deixem a Crimeia e libertem os territórios ocupados. Mísseis miraram a floresta na direção da Europa. Kaliningrado foi transformada no campo de lançamento nuclear de Putin. A Terceira Guerra Mundial pode estourar a qualquer momento. A OTAN já mantém o dedo no gatilho. Quem fará o primeiro movimento? Enquanto isso, drones ucranianos destruíram a Rússia. Um grito selvagem no Kremlin.
Todas as imagens quentes e detalhes sensacionais. Assista agora. Ponto de partida. A guerra entre a Rússia e a União Soviética começa na região de Kaliningrado. Kaliningrado é, sem dúvida, uma das regiões mais importantes da Rússia, nosso posto avançado no Ocidente. O Kremlin está preparando uma nova provocação. O exército russo se deslocou de Kandera para as fronteiras de Nata. O governo de Orian declarou sua prontidão para atacar Kaliningrado imediatamente. A região de Kaliningrado é a região mais ocidental da Federação Russa e constitui um enclave totalmente separado do território principal da Rússia por outros países. A Rússia, de fato, transformou a região de Kaliningrado em uma base militar. As principais formações incluem forças terrestres, aviação e também a maior base naval da Frota do Báltico. O enclave russo sempre foi altamente militarizado. Ela está situada, por assim dizer, em uma espécie de espaço de separação entre a Polônia e o Mar Báltico, com a presença próxima da Bielorrússia, onde estão posicionadas armas nucleares táticas e possivelmente sistemas de defesa aérea no futuro. Este desenvolvimento é um claro indicador de que o enclave russo de Kaliningrado está se tornando uma zona altamente militarizada, o que representa riscos significativos para a Aliança do Atlântico Norte. Kaliningrado muito frequentemente se torna o centro do exibicionismo militar russo. Dessa forma, Putin testa os limites das possibilidades da OTAN. Por exemplo, durante os exercícios conjuntos com a Bielorrússia, chamados Zapad e 25, os militares simularam operações de combate no território da região de Kaliningrado. Depois disso, o Kremlin transferiu para lá sistemas Iskander, o que representou uma ameaça para 6 países da aliança. Sem dúvida, isso é uma sondagem da reação da OTAN, um teste de suas capacidades, uma verificação dos protocolos de resposta. Sem dúvida, ações espelhadas desta natureza estão sempre sob a atenção cuidadosa e vigilante dos estados maiores dos países que são considerados adversários. Para a Rússia, o confronto com a Aliança do Atlântico Norte é visto, e isso deve ser entendido, como a próxima etapa para a manutenção do poder pela atual elite governante, ou seja, pelo regime de Putin. O regime de Putin não pode existir em condições de paz, não pode existir em condições de trégua, ele só pode existir até o momento exclusivamente em regime de guerra. Segundo especialistas, todas as provocações do governo russo na região de Kaliningrado neste momento não significam nada. Do ponto de vista militar, Kaliningrado não é de forma alguma uma faca nas costas. É uma localização vulnerável. A Rússia terá que salvar Kaliningrado, em vez de Kaliningrado ou a região de Kaliningrado, servir como uma espécie de base para a realização de uma operação em grande escala. A maior parte das unidades militares está vazia agora na região de Kaliningrado, pois seu efetivo foi transferido para a Ucrânia. No geral, a região de Kaliningrado é o calcanhar de Aquiles da Europa, especificamente da Federação Russa. Ainda em julho, os aliados da OTAN anunciaram a criação de um plano para neutralizar a região de Kaliningrado, que visa enfrentar as ameaças da Rússia e garantir a dissuasão global. As atividades que o complexo militar industrial dos países membros da OTAN está realizando nos dias de hoje, para dizer o mínimo, não correspondem de maneira adequada aos verdadeiros desafios da atualidade. Por isso surge a pergunta: estão os países da OTAN prontos para colocar ali, por exemplo, 50 tanques Leopard, 2 contra 2 ou 3 mil drones russos por dia? Na Ucrânia, por exemplo, a Rússia utiliza atualmente, em média, 1.500 drones por dia. A OTAN está preparada para isso? Não. Putin já precisa agora demonstrar a incapacidade da OTAN de resolver situações provocativas desse tipo. A Rússia está interessada em que haja divergências dentro da aliança. Ela precisa de divisão e de abalar a unidade, para assim criar uma crise séria na OTAN. Neste exato momento, algo assim aconteceu na Bielorrússia. Lukashenko está tirando a arma nuclear e não só isso. Essa nova superarma chocou o mundo, mas surgiu um detalhe inesperado. Começou o show de Putin, mas nem tudo é o que parece. O mundo está em pânico. Este é o início de uma nova era. Toda a verdade. Na reportagem. No último dia dos exercícios Zapad 2025, Rússia e Bielorrússia decidiram impressionar o mundo com sua Wunderwaffe chamada Safran.
a mídia propagandista lançou na internet a notícia de que no campo de testes de Borisovsky, ao norte de Minsk, foi testado um laser de combate. Um complexo móvel capaz de destruir alvos de pequeno porte a uma distância de 1 quilômetro. Tudo o que se sabe sobre ele são os parâmetros anunciados pelo apresentador. O tempo para atingir o alvo é inferior a 10 segundos e a tripulação é composta por 3 pessoas. Sobre o fato de que Rússia e Belarus prepararam um novo laser de combate para testes, a Rússia já havia informado no verão de 2024. Os bielorrussos até fizeram uma reportagem do Centro Científico e Tecnológico LEND, que desde 2023 trabalha no desenvolvimento de tecnologias a laser. Os engenheiros chamaram sua criação de hiperboloide e mostraram o primeiro protótipo montado. O sistema criado na empresa bielorrussa pode operar em conjunto com vários sistemas de radar. O sistema bielorrusso é instalado em containers especiais. O laser é projetado sobre uma plataforma diretamente no momento do uso e funciona em modo pulsado. Ou seja, o clarão de energia só poderá ser visto durante o engajamento ativo do alvo. Além disso, todo o complexo pode ser instalado não apenas em instalações especiais ou subterrâneas para fins de camuflagem, mas também pode ser colocado em plataformas móveis. Em maio deste ano, um canal bielorrusso que publica informações sobre temas militares divulgou estas 2 fotos. Em uma, um drone caindo, na outra, o chamado laser de combate Shafran. A partir disso, os analistas concluíram que o sistema foi testado e agora eles o apresentaram em exercícios de grande escala que os chamados Estados Aliados realizam na fronteira com países da OTAN. Analistas ucranianos já criticaram essa encenação, dizendo que os russos exibiram diante de observadores e participantes de outros países um protótipo de teste. Além disso, como em outros projetos sem análogos, essa arma é muito provavelmente uma reembalagem de uma solução chinesa conhecida como Silent Hunter. O mais interessante é que, anteriormente, os russos já haviam feito o mesmo com base nela, só que sob o nome de Kochevnik. Ao mesmo tempo, o mais curioso é que os próprios russos admitem isso. O complexo a laser apresentado na foto é um desenvolvimento chinês chamado Low Altitude Laser Defending System, ou LAS. Na internet também aparece o nome Silent Hunter. Esta é uma versão aprimorada do sistema LAS com potência de até 30 kW, disponível nas versões estacionária e móvel, cujo desenvolvedor provavelmente é a Academia Chinesa de Física de Engenharia. Recentemente, no Zapad 2025, apareceu um quadrado. Este é um terminal russo que em Moscou é apresentado como um análogo do Starlink. Este equipamento foi utilizado para garantir a comunicação das unidades e dos destacamentos do agrupamento regional de tropas. Não há informações sobre ele em fontes abertas, mas visualmente ele se assemelha ao sistema americano. Sabe-se que o Kvadrat é destinado à transmissão de grandes volumes de dados em escala de regimento ou divisão, com a possibilidade de utilizar diferentes sistemas de comunicação, e-mails protegidos e videoconferências seguras. Além do Kvadrat, nos exercícios também foram utilizados terminais chamados Sprint. Eles só se tornaram conhecidos recentemente, no final de junho, quando a mídia russa noticiou o fornecimento para o 20º Exército de Armas Combinadas do Agrupamento Ocidental. E claro, além das novidades, para o final dos exercícios, russos e bielorrussos deixaram as manobras com o uso do famoso Oreshnik. Entre os eventos mais emblemáticos estão atividades como o planejamento e a análise do uso de armas nucleares não estratégicas, avaliação e implantação do complexo móvel de mísseis Oreshnik. Nossos colegas russos compartilharam conosco sua experiência de combate, o que nos permite afirmar que nossas unidades hoje recebem as informações mais modernas e avançadas que são implementadas de forma mecânica e automática em sua realidade de combate. O exercício Zapad 2025 foi mais massivo do que os analistas esperavam. Os exércitos da Bielorrússia e da Rússia realizaram várias manobras de uma só vez e se elogiaram por seus desenvolvimentos. Após vários anos de isolamento informativo, Minsk recebeu dezenas de jornalistas estrangeiros e delegados para exibir armas às forças armadas de ditadores. Gostaram tanto que prometeram repetir daqui a 2 anos. Urgente explosão de bomba, o Kremlin mantém Orbán sob controle. Putin tem um dossiê devastador sobre o primeiro-ministro húngaro. Esse segredo o levou ao pânico e os húngaros o colocaram duramente em seu devido lugar. Esta é uma vitória para a Ucrânia. Orbán não esperava tal golpe. A UE tomou uma medida histórica em relação a todos os últimos eventos que você pode ter perdido. Olhar
parece haver algo mais entre Orbán e Putin. Algumas informações comprometedoras sobre o primeiro-ministro húngaro. No entanto, não deixa de ser satisfatório que com muitos países da Europa mantemos e desenvolvemos relações. Um desses países é a Hungria. Como resultado, brigar com Bruxelas há muito tempo se tornou um estilo político para Viktor Orbán. Tivemos que dançar conforme a música de Moscou. Bruxelas também toca sua música, mas nós dançamos como queremos, e se não quisermos, não dançamos. E bloquear o caminho da Ucrânia é a principal tarefa da Hungria na União Europeia. Budapeste diz não a quase tudo, desde ativos russos congelados até outras opções de ajuda. E claro, contra a Ucrânia na UE. Nós interrompemos a adesão da Ucrânia à União Europeia. Fizemos isso apesar de grande resistência. Nós imediatamente nos veríamos em guerra com os russos. Por isso, não se pode permitir a adesão da Ucrânia à UE, pois isso trará guerra para a Europa e para a Hungria. Como resultado, durante a votação, apenas um voto da Hungria bloqueia tudo. Todos os países da UE propuseram mudar o procedimento de tomada de decisões, ou seja, passar da unanimidade para a votação por maioria. E é necessário passar do método absoluto de tomada de decisões para a votação por maioria. E eu acho que, atualmente, a União Europeia está seguindo esse caminho. Sim, entendemos que a máquina burocrática dentro da UE não funciona tão rápido quanto gostaríamos, mas reformas tão fundamentais muitas vezes exigem tempo e, além disso, é necessária vontade política. Parece que, quanto à vontade política, não há problemas, mas, como sempre, falta tempo. Certa vez, a UE até tomou uma decisão sem o consentimento da Hungria. Tratava-se dos ativos russos congelados. A Hungria se absteve da votação e Bruxelas decidiu usar o dinheiro mesmo sem o seu consentimento. No contexto da agressão em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, vimos repetidamente diferentes instrumentos que a União Europeia utilizou para contornar o direito de veto da Hungria. Houve pressão política, houve ameaças econômicas. Mesmo assim, um grupo de deputados do Parlamento Europeu chegou a pedir que Bruxelas congelasse o financiamento para a Hungria devido ao não cumprimento por Orbán da legislação e dos valores da UE. Claro que o instrumento de financiamento da União Europeia em favor do orçamento húngaro é um argumento bastante forte para mudar a posição de Orbán. O próprio orçamento húngaro e a implementação de programas estatais dependem, em grande parte, das dotações que Budapeste recebe de Bruxelas. Por isso, esse mecanismo foi utilizado repetidamente e acredito que continuará sendo usado no futuro até que a reforma política seja implementada e seja possível tomar decisões importantes sem grande pressão e sem levar tanto em conta a opinião do próprio Orbán. Mas imagine, até cerca de 2009, Orbán era um político fortemente anti-russo, mas depois algo mudou drasticamente em sua posição e ele começou a jogar segundo as regras do Kremlin. Precisamos entender que não se pode chegar a acordos com os russos, a não ser que se faça algum tipo de acordo criptografado por 10 anos, do qual não ficará claro quem são eles, em quais cálculos econômicos exatamente se baseiam e como isso realmente afetará o desenvolvimento da Hungria. E tudo isso por causa de algum tipo de material comprometedora que Putin teria sobre Orbán, o que, segundo relatos, mudou sua retórica. Lá em 1990, o primeiro-ministro da Hungria supostamente recebeu uma mala com dinheiro de um chefe do crime russo, e a própria entrega foi registrada por uma câmera escondida. Mas a questão pode não se resumir apenas a isso. O próprio Orbán depende pessoalmente do dinheiro russo, e sua posição nada mais é do que uma manifestação clara de corrupção política em favor de um Estado inimigo. Para o próprio Orbán, o enriquecimento pessoal por meio de negócios e conexões com oligarcas russos é igualmente importante. Ele se torna o homem mais rico da Hungria, o que é comprovado por sua mansão avaliada em 45 milhões de euros. Como Orbán não atende aos interesses do povo húngaro, nem leva em consideração os interesses da Europa e da Ucrânia, há relatos de que ele pode perder o poder já em 2026. Aguardamos as próximas eleições parlamentares na Hungria com um otimismo cauteloso, pois há uma grande probabilidade de que Orbán acabe perdendo. E chegará ao poder um partido mais eurocêntrico e, ao mesmo tempo, claramente favorável à Ucrânia.
Por enquanto, Orbán continua sendo a porta pela qual Putin pode influenciar o processo de tomada de decisões na Europa. E isso, é claro, representa uma ameaça tanto para os povos da Europa quanto para a Ucrânia. Choque. Notícia bombástica. Os EU aumentaram as apostas na guerra. Pela primeira vez, Washington aprovou o fornecimento de uma mega arma para a Ucrânia. Sensação. A OTAN está focada na destruição do exército de Putin. Nunca houve nada assim antes. Vamos contar todos os detalhes agora mesmo. Os EU aprovaram os primeiros envios de armas financiados pela OTAN para a Ucrânia. Embora há apenas 2 meses isso fosse apenas assunto de conversas. Não vamos pagar nada por isso, mas vamos enviar armas. Isso será um negócio para nós. E vamos enviar para eles sistemas Patriot, dos quais eles precisam desesperadamente porque Putin realmente surpreendeu muita gente. Segundo a Reuters, o vice-chefe do Pentágono, Elbridge Colby, aprovou 2 envios de armamentos para a Ucrânia, cada um no valor de $500 milhões. Nos 2 primeiros pacotes aprovados por Elbridge Colby no Pentágono, o foco principal será, ainda assim, nos sistemas de defesa aérea. Com base no valor, fica claro que não se trata dos sistemas Patriot completos, mas, obviamente, estamos falando dos mísseis PAC-3, que estão sempre em falta e são usados diretamente para abater mísseis balísticos russos. Também podem ser fornecidos mísseis AM-9. No entanto, o PUR tornou-se um novo formato de transferência de armamentos para a Ucrânia. O dinheiro vem dos aliados, mas as armas são dos estoques dos Estados Unidos. Recentemente, o Financial Times relatou problemas no fornecimento de munições críticas, mísseis, para esses mesmos sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, o que foi explicado por uma certa auditoria dos estoques no Pentágono. Mas agora está claro que o novo programa, os novos algoritmos já estão em funcionamento e isso já vai nos ajudar a receber o armamento necessário. Os aliados planejam fornecer à Ucrânia armamentos no valor de até $10 bilhões, mas até agora temos apenas 2 pacotes de $1 bilhão cada. $1 bilhão não é uma quantia fantástica, é o que de fato renova os fornecimentos críticos necessários para nós apenas agora, de acordo com um novo algoritmo por meio de um novo programa. Mas e quanto aos prazos? O lado americano ainda não anunciou oficialmente as entregas e, como resultado, não podemos saber os prazos. Não temos uma confirmação oficial do Pentágono, como aconteceu, por exemplo, com os mísseis Irã, onde estava claramente especificado de quem era a responsabilidade, como seriam adquiridos, quais seriam os próximos passos. Até agora, tal comunicado ainda não foi feito. E embora Trump tenha transferido o financiamento de armamentos para a Europa, os novos mecanismos de ajuda demonstram relações positivas entre Kiev e Washington. Claro, os prazos de entrega do necessário para as forças de defesa são insuficientes, mas ainda assim é um mecanismo funcional que mostra que atualmente temos um desenvolvimento absolutamente saudável das nossas relações com Washington. Sim, não é sem problemas, sim, há diferentes pontos de vista sobre certos aspectos do processo de negociação, mas ainda assim, no que diz respeito especificamente às entregas críticas para os sistemas de defesa aérea, Washington fornece o mínimo necessário que se espera dele. E finalmente, como Moscou pode reagir a isso? A aprovação de Washington é ao mesmo tempo um sinal para os aliados e um desafio para o Kremlin. Neste caso, entendemos que o principal foco da agressão por parte do Kremlin está nos parceiros europeus, enquanto tentam limpar a imagem de Trump. O único que pode participar de tal ataque, especificamente contra o 47º presidente dos Estados Unidos, é Dmitry Medvedev, que pode escrever uma postagem sarcástica sobre isso. Ou seja, haverá alguma reação, mas ela será muito suavizada para não prejudicar as relações entre Putin e Trump. Enquanto isso, o Financial Times também informa que os Estados Unidos enviarão 33 mil drones com inteligência artificial para a Ucrânia até o final do ano. Por hoje é só. Mais notícias quentes do front você confere na próxima edição.